Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, CEO do CV CRM, o maior e melhor CRM 5.0 no mercado imobiliário. Você que é a primeira vez que está aqui junto conosco, então acompanhe que todas as terças-feiras, 18h18, 1 de líder e 8 de infinito, trazemos novos episódios. Se você estiver no YouTube, clique lá no sininho, nos siga, porque você vai ser notificado de novos episódios. Ou se você estiver no Spotify ou na nossa rede social, a gente tem várias formas de passar esse conteúdo. Porque o nosso propósito não é apenas transformar o mercado imobiliário através da tecnologia, é integrar toda essa cadeia da pré-venda, venda e pós-venda. Isso tudo com informação, isso tudo com uma questão de multiplicação de conhecimento. E hoje, cara, muito especial, se você já vem acompanhando nosso podcast, hoje a gente está gravando aqui na sede da Infinity Bank LinkPay, uma pagadoria paulista aqui em São Paulo. Então a gente está com esse projeto itinerante, então um projeto bem especial. E para esse primeiro episódio aqui em São Paulo, nós convidamos um cara que o nome dele, deixa de se passar, né? Um nome maravilhoso, é o tal do Fábio Vale, né, meu xará, né, que vai contar um pouquinho da história dele, vai contar um pouquinho exemplos práticos da construção civil. Meu amigo, pô, seja bem-vinda. Primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. É verdade. Né? Tudo verdade. online, né? Fábio, cara, obrigado por ter vindo fisicamente aqui no escritório aqui em São Paulo. Queriam contar um pouquinho, nossa ideia é bater um papo sobre o mercado imobiliário. Esse podcast a gente vem aí tentando trazer informação que não é fácil, né? O nosso mercado, apesar de se parecer muito grande, no final todo mundo se conhece, mas a gente às vezes falta muito conteúdo para os incorporadores, para o mercado imobiliário, que é esse papel que a gente tenta mudar um pouquinho no mercado imobiliário. Então, Fabão, conte um pouquinho aí quem é o Fábio da Vale, contar um pouquinho da sua história aí. Legal. Fabião, primeiro, muito obrigado pelo convite, pô, prazerzão. Melhor oportunidade impossível da gente se ver aqui pessoalmente em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite, falei, pô, que honra. Cancela tudo na agenda, prioridade máxima. Pô, vai ser muito legal trocar esse papo contigo aqui, trocar ideias contigo sobre o mercado. Esse mercado que é tão importante, a gente trocar conhecimento, como você falou, melhorar, né, a cultura do mercado e dividir percepções. Esse mercado tão empolgante que é o nosso mercado imobiliário. Um prazerzão, pô. Pô, grande, empolgante e, assim, apaixonante, eu diria, né? E eu sempre digo para nossa equipe que a gente realiza o sonho das pessoas. E para isso, o que é que a gente pode fazer para vender mais rápido e melhorar a experiência? Bom, Fabão, me conte um pouquinho Fábio da Vale, da onde ele veio, quando você entrou no mercado imobiliário, aonde você trabalhou, para você depois construir essa potência que é a V7. Legal. Cara, bom, vou precisar de uns 2 dias para contar essa história, né? Mas, assim, de uma maneira muito sucinta e resumida, eu estou há quase 30 anos no mercado, né? Minha idade? De idade um pouquinho mais. Eu costumo dizer que comecei com 10 anos, pequenininho, mas brincadeiras à parte, eu comecei há quase 30 anos e me sinto um privilegiado. Eu comecei meio que por acaso no mercado, eu vim do varejo, trabalhava numa grande marca do varejo, e com pouco mais de 20 anos lá, comecei a mexer com o mercado imobiliário, por acaso, com a administração de bens. E aquilo, como a gente diz, né, o bichinho me picou logo no começo, e aí comecei a vender imóveis, virei corretor de imóveis com 20 e poucos anos, fazer lançamentos de pequenos projetos aqui nos bairros de São Paulo, e quando eu vi, eu estava apaixonado, como você falou, pelo mercado imobiliário. E aí aconteceu um negócio muito legal, que eu, naquele momento, acabei me associando, fui convidado para trabalhar numa empresa inglesa de imóveis corporativos, que estava fazendo na ocasião, Fábio, todo o mercado, toda a parte de revitalização do Porto Madeiro em Buenos Aires. E aquela oportunidade me ofereceu uma chance de trabalhar na Argentina, lá em Buenos Aires, por algum período. Então, aquilo para mim foi assim, eu costumo dizer que eu estava jogando o campeonato aqui paulista e fui jogar lá o campeonato internacional, e aquilo para mim mostrou assim, pô, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir dali, eu resolvi virar um executivo para um dia, quando eu fosse mais maduro, que eu tivesse um bom network, tivesse experiência, eu pudesse ter finalmente a minha empresa, né, de planejamento e gestão imobiliária. E aí, trabalhei em grandes empresas, fiquei bons anos lá na Mackenzie Hill, que era essa empresa inglesa de tradição, e depois, mais recentemente, entre 2000 e 2014, eu tinha uma grande oportunidade, que você sabe, que eu fiquei lá há quase 14 anos na Alphaville Urbanismo. 14 anos? Foi uma história muito legal. Para você ter uma ideia, eu entrei lá com a empresa faturando perto de 80 milhões e a gente saiu faturando quase 2 bilhões por ano. A gente fazia 2 lançamentos no início. O IPO foi depois, acho que foi 2018. Foi um pouquinho depois, eu já tinha saído. Eu saí de lá em 14, mas foi um período muito intenso, né? Aquele mercado que a gente chegava a fazer 30 lançamentos por ano, né? Imaginar uma empresa fazendo isso hoje é quase que
inadmissível, né? Uma empresa só lançando 30 projetos por ano. Mas foi um momento muito rico, a gente atingiu lá 80 cidades, 22 estados, né? Mais de 300 lançamentos feitos nesse período todo. E aí, em 2014, a gente chegou, eu me desliguei da Alphaville para montar, então, realizar o meu sonho lá de garoto. Que não deve ser fácil, né? Sair de uma cadeira executiva para empreender. Né? Muito. E foi em 14, né? No momento que o mercado estava... a queda. E aí tem uma história curiosa, que todo mundo diz assim, né, Fábio, você está achando o pior momento para sair de uma posição de executivo, né? Uma empresa líder, para virar um empreendedor, para montar um negócio. E foi o melhor momento. É isso que eu ia dizer. O pior momento depende da interpretação Exatamente. do ponto de referência adotado. Talvez foi o melhor momento. Foi o melhor momento. Os profissionais ficaram. Os profissionais ficaram e, assim, o mercado buscava especialização. E a nossa empresa nada mais é do que uma empresa especializada em estratégia e comercialização de imóveis, né? De processos de lançamento imobiliário. Então, em 14, o mercado muito retraído, muito preocupado com a demanda, com recessão, um mercado muito reativo em termos econômicos, em segurança política, aí a V7 conseguiu rapidamente se posicionar no mercado como uma solução que entregava resultado, que tinha competência operacional, e a gente vai aí completando quase 10 anos nessa trajetória. Curiosidade, o que é V7? O que significa? Assim, não tem uma explicação muito lógica, mas assim, o V tem um pouco do Vale, que é o meu sobrenome, Tá bom. E na época a agência que me ajudou a criar, a gente puxou algumas palavras como vocação, vender, vencer, valorizar, e a gente achou bacana essa questão da letra V. E o 7 é um número muito místico, né? Que eu fui descobrir em 2014, quando a agência me apresentou. E naquela hora eu falei, cara, tem que ser um nome fácil, que a gente consiga fixar, e tem o V7 Brasil, que é uma empresa que atua nacionalmente. Hoje, Fábio, a gente tem projetos em Belém do Pará, a gente tem projetos no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, várias cidades do interior de São Paulo. Quer dizer, a gente atua hoje, felizmente, no Brasil todo, né? Esse Brasilzão. Isso, aí eu vou entrar agora na questão do projeto. Então, V é realmente seu nome e o 7 lá por uma questão... O nosso, a gente gosta muito do 8. Eu sou assim, tantas tabelas de preço, valores, o próprio podcast 18, porque o 8 você vira... Ele fica ao contrário, se torna um infinito. Mas vamos voltando aqui para ver. E o 7 e o 8 estão próximos, né? Estão próximos. Então, voltando aqui para ver se você está falando que tem empreendimento em vários países, é porque as incorporadoras te convidam para vocês. Agora que eu criei o tal do dia D ali, queria entender um pouco o que realmente, para quem está nos assistindo, a gente tem muito incorporador que nos assiste, ele pode fazer o processo dele interno, como também ele já pode ter parcerias que nem a sua. Mas eu acho que você entender um pouquinho assim, cara, na prática, o que a V7 vai fazer? Desde a viabilidade do empreendimento, é isso, até o tal do represamento, até o tal do dia D. Se pudesse explicar esses passos a passos, e mais ou menos como é que vocês trabalham, se é na parceria, se é no FII, que eu acho que isso é legal, né, a pessoa entender. Primeiro, essa grande pergunta, né? Muitos perguntam assim, o que a V7 entrega? O que é uma empresa de estratégia, inteligência imobiliária, né? O que a gente costuma dizer, Fábio, que é muito nosso DNA. Primeiro, a grande parte do nosso time, começando por eu próprio e a maioria dos nossos colaboradores, a gente vem de empresas que incorporavam e loteavam. Então, o nosso DNA ele é muito do empreendedor. Então, a gente se vê realmente como um parceiro e ali ajudando o empreendedor nas dores dele, né? Não só como um cliente, mas como um parceiro de negócio mesmo. Onde é que a gente atua? A gente atua desde a avaliação da área. Então, quando o empreendedor está para comprar uma área, para investir num novo negócio, a gente entra para avalizar aquela área, para avaliar o potencial comercial daquela área. Depois a gente atua em toda a parte... Até antes de compra do terreno. Muito antes, muito antes. Isso é uma coisa interessante, por exemplo, nós vamos lançar agora em 2023 parcerias que a gente iniciou em 2019. Isso para nós, assim, não tem nenhuma... O ciclo é longo, né, de aprovação. Porque a nossa filosofia é de parceria de longo prazo. Então, assim, a gente começa lá na avaliação da área. Quando a área é avalizada, a gente começa no desenvolvimento do produto, que é o ponto-chave do sucesso imobiliário, né? Então a gente desenvolve produtos, atributos do produto, vamos para a parte do marketing junto com o empreendedor, desenvolvemos o posicionamento de marketing com ele, a gente coloca toda a nossa expertise ali, toda a nossa equipe de planejamento, né, de conhecimento comercial, e aí a gente vai para a parte de coordenação do processo, que é o lançamento imobiliário, que vai desembocar ali no dia D, que é o momento daquela grande festa e tal. Mas é importante dizer que o dia D ele é consequência de um processo que começou muito antes. Você sabe disso, né? Então, assim, as pessoas dizem assim, pô, mas tinham lá 800 pessoas para comprar. Na verdade, aquele processo começou lá na compra da área,
depois no desenvolvimento do produto, na estratégia que você adotou para você chegar num dia ali de sucesso comercial. Né? Mas aí vocês trabalham normalmente com as imobiliárias locais, a força de vendas? Todo modelo ele é apoiado em pools. Né? A gente sempre trabalha com as imobiliárias da região, sempre voltado para as grandes parcerias imobiliárias. Hoje são quase 3 mil imobiliárias que a gente tem no Brasil inteiro como parceiras da V7, e são empresas que atuam com a gente com foco na venda. A gente costuma dizer o seguinte, o nosso papel não é vender, o nosso papel é criar facilidades e condicionar as imobiliárias para que elas tenham performance. A gente não mistura esses papéis. Para pensar que você é um concorrente dele, você não é. Exatamente. O que é muito comum no mercado, a gente se coloca assim, nós somos uma empresa de gestão e o nosso primeiro cliente é a imobiliária. Se a imobiliária tiver êxito, tiver vontade de trabalhar nos projetos da V7, ela vai entregar o melhor resultado e a consequência disso é que o empreendedor vai ficar satisfeito e a gente vai ter um novo negócio para fazer adiante. Então, não, eu acho que você tocou um ponto, eu estava até com o Pedro, que é o atual gerente de marketing de CS do Alphaville, sim, em semana passada lá no Constru Summit, e a gente estava gravando um podcast. E eu faço questão sempre, quando a gente está fazendo essas gravações, da importância do corretor, que lógico tem imobiliária, que ele é peça fundamental nessa venda. Porque a gente fala muito de digital, a gente fala muito de tecnologia, e que de vez em quando fala, pô, e eu corretor? Cara, você é peça fundamental disso tudo, como você falou. Então, assim, sua empresa de gestão não é para concorrer com ninguém, é ao contrário. Exato. É para ajudá-la, né, no processo de comercial mais rápido. E aí eu estava vendo aqui algumas perguntas que a gente estava pensando, cara, tem lançamentos que faz filas homéricas e que, cara, tem uma taxa de conversão de 80%, 90% das vendas são feitas em 24 horas. Quando acontece isso, quais são os principais pontos positivos e quais são os maiores desafios para isso tudo? Porque não é fácil. Os pontos positivos, assim, o primeiro, a gente tem que levar em consideração, Fábio, que a gente tem por trás disso um processo de persuasão, né? O que a gente tenta criar, quer dizer, o que está por trás dessa magia, desse momento mágico ali, né? Você conseguir criar ali um momento de desejo por compra. O que é o normal no mercado imobiliário? O normal no mercado imobiliário é você ter muita gente tentando vender e pouca gente querendo comprar. Então, quem está vendendo normalmente está numa posição enfraquecida. Tal da oferta e da procura. É isso. Então, quando você consegue desequilibrar esse processo, ou seja, você tem o mesmo número de comprador para o número de oferta, que é o momento mágico ali do dia D, é um processo de persuasão que aconteceu ali. É claro que esses processos de muita pressão imobiliária, você tem alguns efeitos colaterais. Não tem jeito. Qual é o efeito colateral disso? Algumas pessoas não vão conseguir comprar. Mas qual é o ponto positivo? E são inúmeros, né? Você consegue ter ganho de preço. Você tem que lembrar que você tem clientes que vão realizar o sonho deles. E às vezes esse clima que se cria faz o cliente tomar a decisão. Porque também é importante para que o cliente se sinta motivado pela decisão. Né? Isso também faz parte de uma magia ali para o cliente tomar uma decisão em direção ao sonho dele. Então, assim, o empreendedor, a gente convive com isso, a gente teve a oportunidade de lidar com empreendedores gigantes, empreendedores familiares. No final da história, o processo de represamento, de dia D, ele é o melhor modelo, porque você possibilita dar um giro rápido na comercialização, você tem mecanismos para capturar o melhor preço possível, você atende a demanda disponível, então você atende toda a demanda normalmente que está disponível no mercado, e você possibilita você criar um novo produto logo em si. Então você aumenta a tua capacidade de colocação de nova oferta. Né? E o sucesso que você terá numa segunda fase, ela é apoiada naquilo que aconteceu na primeira, você entende? Quer dizer, o teu próximo lançamento ele vai é a consequência do que aconteceu no primeiro. As grandes marcas do mercado, elas têm nome, têm força muito apoiado nisso, né? O sucesso do lançamento anterior é que cria uma certa magia para o próximo lançamento que está por vir, né? Esse é isso, o tal do brain, né? O quanto você reverbera um lançamento bem feito. Você falou de persuasão, que a gente fala dos gatilhos comerciais ali. Eu acho que o mais utilizado de vocês é o tal do gatilho da escassez, né? Perfeito. O cara mostra, cara, o lote é único, se você não reservar agora, por isso que normalmente lá na tecnologia dentro do CV, e aí pegando acho que seus 14 anos aí de Alphaville, eu fui conhecer antes dele contratar o CV e tudo era em papel. Sim. Vendia isso tudo de uma forma muito inteligente, de uma forma muito, eu diria, eficaz, porém muito braçal. Manual, né? Manual. Isso você tem perda, né, de cheque, de pagamento, de dinheiro. Você tem perda de produtividade. Você tem lotes, perda de experiência, que às vezes o cara vendia o lote 3 vezes.
Então, quando a gente conheceu o Alphaville, que foi um grande cliente nosso, um grande case de transformação, o Alphaville ganhou muito em escala. Aí eu te pergunto, é possível fazer um lançamento hoje sem tecnologia? É impossível. É impossível. E eu somaria nisso que você está dizendo uma questão muito importante que a tecnologia oferece, que é assim, você ter dados disponíveis, Fábio, para que você possa tomar as decisões corretas. Exatamente. Porque quando você opera manualmente, eu participei disso durante 14 anos lá no Alphaville, você demora para processar a decisão, porque você demora para coletar os dados. Então você tem que medir quantas pessoas estão aguardando, quantas pessoas compraram, quanto tempo as pessoas estão demorando para fechar o negócio. Até virar a tal da tabela. Virar a tabela. Essa virada da tabela, quanto não já incrementou? Exatamente. Então a tecnologia, ela oferece essa vantagem e tem um passo anterior da tecnologia que a gente não pode deixar de dizer, e hoje como parceiros do CV para nós é fundamental, que é o processo de gestão dos leads. Né? Que é o tal do represamento. Não adianta você não ter o lead e a pasta criada. O que é o represamento nos dias de hoje? É a gestão do lead, é o funil de atendimento, é a certificação do atendimento até preparar o cliente para o dia D. Né? Então, o dia D, como eu disse, ele começa muito antes. E esse antes, ele está muito apoiado na gestão de plataforma de lead, acompanhamento de resultado, das mídias. Então, isso antes do dia D, e no dia D seria impossível operar hoje. A gente na V7, a gente não consegue mais hoje imaginar operar hoje offline. A gente precisa ter uma plataforma que nos dê velocidade de decisão. Acho que essa é o grande ganho operacional. E aí, nessa linha, Fábio, o que a gente ainda depara? Cara, antes da pandemia, eu tinha uma frase que eu sempre usava, não é uma questão de necessidade, é uma questão de não mortalidade. Ou você tem tecnologia, não estou falando só de software não, tá? Eu estou falando desde a tecnologia da obra, sim, até a tecnologia da venda imobiliária e a experiência do cliente. Então não é uma questão de eu quero ou não quero ter. Cara, você vai morrer se você não tiver. Perfeito. Em qualquer negócio, no seu, no meu e no mercado da incorporação. Só que ainda, por incrível que pareça, existe uma questão cultural ou mudança de mindset em dizer, meu corretor não vai usar. Na sua experiência, o corretor usa? Usa, e esse é um dos nossos um dos principais mantras que a gente tem. É criar uma lógica da gente ir aculturando o corretor. É muito interessante essa pergunta, porque acontece muito assim, né? O dono da imobiliária diz assim para o empreendedor, hoje o nosso principal vendedor, aquele que nos gera mais negócios hoje, são os donos de imobiliária. Então, chegam clientes para nós, Fábio, dizem assim, olha, o fulano da imobiliária tal disse que tem que ser com a V7. Nós vamos fazer um lançamento, quer fazer profissional, quer fazer direito, vai falar com a V7. E aí a gente conversa com esses donos de imobiliárias grandes, importantes, mercados importantes. O cara fala assim, a transformação da minha equipe, depois que a gente fez o lançamento com a V7, é absurda. Porque a nossa equipe, a gente tem uma equipe hoje de CRM que atua com o CV, e o trabalho dessa equipe é aperfeiçoar e aculturar o corretor. Então a gente se depara com uma equipe que trabalha manual, que trabalha com agendinha, na grande maioria das vezes. Existem exceções, obviamente. E o nosso trabalho é mostrar para eles que há como ser mais eficiente, como ser mais produtivo. Então, além do resultado comercial, o sujeito sai do lançamento dizendo assim, dá para ser mais produtivo, dá para ser diferente. Então a gente tem um pouco isso de transformar o vendedor de imóvel, o corretor, numa lógica um pouco mais inteligente do processo. Então a gente acredita muito nisso. Um trabalho mais consultivo, é o que eu disse. Todas as pessoas irão acabar. Mais inteligente. Se ele for inteligente. Mais inteligente, é isso. E a gente escuta muito isso, Fábio. A gente fala muito da lei do Pareto, cara, 80-20. O que acontece? 80% das suas vendas imobiliárias estão sendo vendidas por 20% dos seus corretores. Exatamente. Que são os caras que usam o tempo de forma mais inteligente. Perfeito. Porque você falou uma coisa legal, em Sergipe mesmo, onde você nasceu em Sergipe, não sei se você sabe, meu sotaque não nega, né? Não sabia. Nascemos em Sergipe com a dor de mercado de uma empresa, J. Nunes, de Minha Casa Minha Vida, e que tinha uma dor no lançamento de gerenciar a disponibilidade dele. Porque ele ia ter um lançamento, estava controlando no Excel e queria fazer a revenda rápida, que nada mais é do que um lançamento. Lá é vertical, aqui é horizontal, mas a lógica era igual. E a gente desenvolveu isso, mas desde o início a gente sempre teve uma concepção de fazer um CRM completo, pré-venda, venda e pós-venda. Porque assim, boa parte das vendas imobiliárias estão na sua própria carteira para o seu segundo empreendimento. Será que eu não consigo otimizar isso? E assim, e lá em Sergipe, sabe quem mais nos vendem? Os corretores e as imobiliárias. É o que você falou, que mais indica a V7. Porque o corretor imobiliário que é profissional, o que ele quer? Eu não quero ficar ligando para a consultora para pedir uma tabela de preço.
Eu não quero ligar para a incorporadora ou pedir um mapa de disponibilidade. Claro. Eu quero estar num domingo no shopping com o cliente tomando cervejinha comigo e eu vendo Quero acessar a informação. É isso aí. Porque, por incrível, a gente está aqui em São Paulo, a gente tem muitos clientes grandes, Fábio. De 100 maiores do Ranking Tech, 33 são nossos. Da Aberto na Bolsa, 20% são nossos. Mas a gente escuta de clientes middle e grande ainda. Cara, meu corretor não vai usar, eu preciso de um coordenador. O coordenador tem que lançar as vendas. Aí que tá. Eu acho que isso é uma mudança de mercado que a gente tem que botar no nosso dia a dia. Você concorda? Concordo perfeitamente. Eu diria que assim, aquilo que a gente... Qual é o papel, né? Eu imagino que o CV também, mas tá falando da V7, o que é o nosso sonho de realização? O que está por trás, assim, nosso propósito, né? Que se diz muito de propósito. É transformar e qualificar o mercado imobiliário. Você estava dizendo na época da pandemia, a gente começou com a parte de CRM, Fábio, em 2016 na V7. E na época o pessoal falou assim, mas para que isso? Nos conhecemos na pandemia até. Foi isso. Mas o pessoal dizia assim, mas para que isso? CRM, deixa as imobiliárias criarem. Aí a gente falou, não, mas a gente tem que ter uma ferramenta e a gente tem que ter uma equipe para ajudar o corretor a acelerar a curva de aprendizado dele nessa linguagem, né, digital, de tecnologia, de modernidade, de inteligência de atendimento e tal. Quando veio a pandemia, a gente já estava surfando essa onda. Você já estava preparado? Eu já estava preparado. E aí a gente fez lançamentos online, fez uns lançamentos híbridos, a gente fez vários lançamentos, foram quase 10 lançamentos durante a pandemia, e a gente estava super preparado. Saiu da pandemia, não tinha mais como imaginar atuar sem uma operação de CRM, por exemplo. Então, a gente acredita muito nisso, que assim, o nosso papel é trabalhar para aperfeiçoar o modelo de venda do mercado imobiliário. E a gente escolheu esse aperfeiçoamento para o time de vendas, que no final da história é aquele que vai entregar o resultado para que toda a cadeia ganhe, né? Para o empreendedor ganhar, para a V7 rentabilizar o negócio dela, para ele realizar também o resultado dele próprio. Dinheiro no bolso de todo mundo, todo mundo. Do incorporador ao corretor. É isso aí. Agora, vem cá, uma das coisas que você falou de pandemia, tá, um desafio, eu gosto de dar um exemplo. Antes da pandemia, sabe quantos assinavam eletronicamente com CV, assinatura eletrônica? 0. Aí você me diz assim, porque a legislação não permitia. Permitia. Contrato de compra e venda eu já podia registrar, né, com assinatura digital. Pós-pandemia, março, abril, CV já estava integração, a gente já tinha integração DOCO por causa do Alphaville. Depois da pandemia, cara, nos 2 meses depois da pandemia, mais de 150 clientes usando. Lógico. Então, aí eu falo um pouco de mudança no mindset. Será se eu deixo de usar, evoluir o processo da nossa empresa por uma questão de barrismo interno nosso? Perfeito. Porque muitos ficam, o cliente não vai usar. Hoje, não sei se você tem isso percentualmente, quantos clientes assinam eletronicamente? Acho que a maioria. Nosso caso é mais de 80%. 80%. Mais de 80%. Então, a gente tem condição de fazer isso antes. Então, o que eu falo de mindset, de mudar a cultura. Exato. Que assim, muitas Quebra vezes. de paradigma, né? Porque muitas vezes no nosso negócio a gente fica, não vou fazer isso porque o cliente não vai aderir. Não vou fazer isso porque o nosso processo não pode ser alterado. Será se o nosso papel não é fazer perfeito, que é melhor que esperar o momento perfeito? Claro. Será se a gente não tem que botar para rodar? E aí eu acho que a V7 foi muito isso quando você migrou de CRM, que é outros desafios. Perfeito. A gente tem muito cliente no CV que está virando no CRM, que ele já utiliza para o CV. Perfeito. A gente está tendo uma entrada muito grande de clientes nossos. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Como é mudar, porque tem que ter essa coragem, mas independente da coragem, o pior é manter aonde está. Eu vejo muita coisa, cara, tu gastei tanto. Cara, e você quer continuar gastando? Será que não é agora virar? Então, eu sei que tem dificuldades em mudar, tem uma questão cultural, mas como é que foi sua experiência? Como foi essa mudança? A gente tem uma parceria já de longa data, né, Fábio? E a gente trabalhava com outras ferramentas de mercado e alguns fatores, assim, a gente chegou meio que por acaso no CV. Foi. Né? Foi meio que por acaso. Mas, assim, acho que, em resumo, o que a gente percebeu naquele primeiro momento? Primeiro, que o CV tinha um entendimento claro de como funcionava... Especialista, exatamente. Quer dizer, vocês entendiam claramente como funcionava a esteira do mercado imobiliário. Então, a integração lá do lead, do módulo, né, de gestão de lead, ali do CRM, até o módulo de venda, essa integração que a gente consegue ali acompanhar o lead desde o primeiro momento até o fechamento do contrato, e depois assistência que vocês davam para implantação, para integração. Então, o processo ele fluiu muito naturalmente, né, com a nossa equipe lá de operações, tal, que vocês acompanharam. Então, isso foi meio que acontecendo naturalmente, né? A gente foi percebendo assim, bom, a gente tinha algumas soluções que tentavam entender o mercado imobiliário, que davam um trabalho de integração gigantesco para nós, e que a gente não conseguia ter uma solução adequada no dia a dia. E hoje a gente está muito satisfeito com o CV, como eu comentei com você em off, aí, a gente tem vários planos para integrar mais processos, né? E a gente tem uma equipe hoje que está
totalmente dedicada a esse processo. A gente vê o CV como um grande parceiro. Para nós é uma ferramenta assim, imprescindível no nosso negócio. A gente tem assim, muita necessidade da ferramenta e muito orgulho de sermos esse parceiro aí tão próximos de vocês. A gente considera realmente vocês um parceiro comercial importante. Isso é legal a gente escutar isso, porque está muito da nossa estratégia, né? Independente do propósito, que é o seguinte. Primeiro, cara, temos que ter credibilidade em entregar um produto com qualidade nichada no mercado, como você falou, entender o que a gente faz. Segundo, não é só vender, é manter. Perfeito. É ter um atendimento, um CS, uma implantação, suporte de qualidade. Porque muitas vezes é adaptação para aquele cliente que não chegou da maneira correta. Perfeito. Por isso que o CV cresceu muito. Né? Nesse momento, agora em 2003, a gente passa mais de 150 pessoas internas que trabalham junto conosco. Então, é um time muito grande porque a gente quer mostrar credibilidade. Mas o mais importante, que é o último, que é por isso que a gente fala que é o CRM 5.0, sabe por quê? Pré-venda, venda, pós-venda, 3, 4, gestão, de entregar dados para a sua tomada de decisão. E no último, ecossistema. É humanamente impossível a gente fazer tudo. Então você vai ter soluções que vai integrar com a gente. Então a gente já nasceu web e tem APIs abertas para muitas coisas. E nessa conexão do ecossistema que eu quero perguntar algumas coisas com vocês. Assim, tá falando muito de inteligência artificial, não sei se você acompanha. O quanto a gente pode automatizar e ser mais produtivo. Dentro de vocês, da sua equipe, já se falou algo do tipo? A gente tem algumas iniciativas lá, a gente tem uma equipe hoje voltada para essa área de inovação, implementação de novos processos. A gente acredita nisso, mas a gente vê que esse é um processo muito gradual, Fábio. Porque, como a gente disse aqui no início, no final da história, o cliente ele quer ter um atendimento. Relacionamento. Ele quer ter um relacionamento. Então, eu acho que a inteligência é uma forma particular de eu enxergar essa questão. Eu acho que você consegue fazer isso num processo de pesquisa e primeiro entendimento daquilo que o cliente busca. Mas você vai precisar sempre ter um atendimento de um corretor. E eu acho que aí está o grande lance, valor do corretor. Né? Ele se aperfeiçoar, porque ele não vai ser em nenhum momento descartável nesse processo. Nunca, jamais. É isso. A gente sente muito isso, seja no produto econômico, no altíssimo padrão, como a gente faz de ponta a ponta, né, dos segmentos imobiliários, seja vertical, seja loteamento, seja imóvel comercial ou residencial, a gente percebe que existe a necessidade, em algum momento, você sair do ambiente artificial e entregar isso para um atendimento, para um approach presencial. Mas a gente tem hoje iniciativas de WhatsApp bot, a gente tem iniciativas de integração em nosso site, a gente está agora, vou te dar aqui um spoiler, a gente está lançando agora até o final do ano um portal de relacionamento da V7, onde a gente vai abrir uma central de relacionamento com as equipes de venda, para que eles possam interagir com esse tipo de iniciativa, inteligência artificial, informações de aculturamento dessas equipes para que eles se aperfeiçoem nesse tipo de linguagem com a gente. E veja, e aí é onde que eu iria chegar, porque quando a gente olha a inteligência artificial numa ótica, primeira coisa, Fábio, a gente falou muito, sim, de novas tecnologias como blockchain, metaverso. Isso, cara, é uma coisa que ninguém sabe se viabilizar. Quando você vai para a inteligência artificial, independente do que seja, é uma solução para ser mais produtiva, ser mais eficiente. A gente falou na ótica do comprador de imóvel. O quê? Eu quero buscar um loteamento, quero buscar um vertical, como? Sim. Não estou falando nessa ótica, eu estou agora entrando na ótica do corretor. Lá no CV é possível, hoje, através das APIs, algumas tecnologias já implantam a inteligência, então já digo para esse time seu já consumir essas APIs. Aonde? O corretor recebe um WhatsApp todo dia. Você tem 2 reuniões hoje e você tem 12 leads que você não fez a interação do flop. Sabia que você podia fazer? Outra coisa, você compartilha através do WhatsApp o contato do cliente ou tira uma foto do cartão de visita, ele já vai no CV, automaticamente já cadastra. Então, essa inteligência super simples está lançando agora. Então, a tal inteligência generativa vai dar essa vantagem. No final do dia, é vender mais, de forma mais rápida, de forma mais inteligente. Então, não precisa ter muita complexidade. Né? Não, são coisas simples. Né? E não adianta fugir do WhatsApp, não adianta. É a ferramenta de uso de todo mundo, entendeu? Então, que eu acho que vem muito a calhar o momento. O CV agora está lançando, né? A gente lançou esse último mês essa inteligência artificial integrada com o CV, então seu time já pode consumir. Como a gente está lançando uma coisa chamada comunicador também, que no final, uma venda é uma comunicação. E essa comunicação cada vez tem que ser mais rápida. O corretor tem que ter na ponta da língua tudo que tem daquele produto. Né? Perfeito. E o último, falando de inteligência artificial e produtividade, agora eu vou entrar mais dados de mercado. Cara, o CV tem muito dado. E aí a gente levantou assim, exemplo, a CEBIC falou que no último agora trimestre aumentaram quase 15,7% de forma nacional os lançamentos imobiliários.
Perfeito. Né? Você vem sentindo isso? Como é que está a perspectiva para os próximos lançamentos, para os médio prazo aí no mercado imobiliário na questão lançamento? A gente vê, o mercado continua muito interessante em termos de volume e de colocação de novos produtos, né? Esses dados eles estão muito apoiados na movimentação do programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso, ele mistura aí, ele né? mistura tem um pouquinho, todos os lançamentos. Isso. Mas assim, o nosso mercado hoje é muito voltado para o loteamento, a gente faz também vertical, mas a gente enxerga muito o mercado caminhando a passos largos, viu, Fábio? Os empreendedores hoje têm muito mais um represamento voltado por questões de aprovação, de questões legais de aprovação, de cumprir as etapas formais de aprovação dos produtos, do que propriamente uma preocupação comercial de demanda, né? A nossa carteira hoje, assim, eu te diria que 99% está esperando a legalidade, tirar o registro imobiliário para lançar. É mais uma questão burocrática de lançamento. Eu diria que raríssimos são os casos assim, será que vai ter demanda? Será que o momento é esse? Será que o mercado está pronto para receber o produto? A nossa carteira de clientes que estão espalhados pelo Brasil, todos eles têm 2, 3 produtos no pipeline, todos eles estão correndo para aprovar, todos eles querem colocar o produto. E eu diria por que isso? O mercado ele tem muito a questão do micromercado. Isso, você sabe disso, né? Brasil, são vários Brasis dentro dele. É isso. Então, assim, tirando a questão do macro, que você pode olhar como algo que vai interferir de certa forma, se você estiver bem posicionado no micromercado, você vai fazer um bom negócio. Se você tiver uma boa estratégia, tiver boas ferramentas de gestão, tiver com um bom produto, você vai ter êxito, vai ter sucesso. E é assim que a gente está vendo. Então, te respondendo objetivamente, a gente não vê hoje, não percebe na nossa carteira nenhum tipo de retração ou de crescimento naturalmente no mercado, tanto da oferta como da demanda. Crescimento. E eu acho que falou uma coisa boa, mas não pode deixar. Eu acho que a gente tem muito cliente também, pequeno e médio, que eu acho que é importante frisar que ele, desde o início, tem uma estrutura, tanto tecnológica como processos e as pessoas certas, faz ele se tornar mais eficiente. Claro. Na verdade, eu acho que você pegou muitas coisas que em alguns momentos era muito inchado a estrutura. Sem dúvida. Onde eu acho que a tecnologia vem para ela ser mais, eu seria mais simples, mais clara, mais dinâmica. Então, assim, já chegando para o finalmente, Fabão, que eu acho que papo muito show de bola, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, mas queria que você deixasse uma mensagem final para os incorporadores, para quem está nos assistindo, e também como eles te encontram, né? Como é que encontra o Fábio com a V7. Obrigado, Fabio, mais uma vez aí, muito feliz de estar aqui. Quero voltar, estou sempre disponível para estar com você aqui. Da próxima vez que você vier a São Paulo, nós vamos se ver fora aqui da filmagem, né? Mas assim, pegando um pouco o teu gancho para encerrar, eu acho que a mensagem assim, tem que fazer a lição de casa, né? Os produtos imobiliários têm muito potencial de entrega, tem muitos mercados com uma demanda disponível, né? Com oportunidades gigantescas aí espalhadas pelo Brasil, mas isso não quer dizer que a gente pode afrouxar o nó, né? Que a gente pode abrir mão de fazer a lição de casa. É isso que eu aprendi e tenho sempre insistido com os nossos parceiros. Quando a gente tem produtos com uma alta demanda, a gente diz, vamos fazer tudo o que tem que fazer, mantenha o elástico esticado, aperta todos os botões, deixa tudo muito firme para você garantir que você tem um bom resultado, né? E para encerrar, para achar V7, a gente está em todas as plataformas digitais e quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente aí é v7brasil.com.br, visitar o nosso site. Vai ser um prazer aí trocar uma ideia com vocês. Prazer errado, Fábio. Vamos sair do achismo, que o achismo só seja a cereja do bolo. É isso. Não trabalha apenas no achismo, porque um incorporador sempre foi um puta visionário, foi um puta empreendedor, mas no final do dia muitas coisas vai pro achismo, porque tudo vai vender, né? Então se ele utilizar a inteligência a favor dele, que nem precisa de dinheiro hoje em dia, né? Porque tem funding para tudo aí. Exato. Né? Basta querer fazer de forma estruturada, que eu acho que é esse papel. Cara, muito obrigado mesmo, Xará. Obrigado. E aí, pessoal, chegamos mais um podcast, um finzinho de um podcast CV na Prática. E qual é o nosso objetivo? É trazer pessoas que nem Fábio, para trazer um pouco da experiência prática, falar um pouco do dia a dia. Eu sei que tem muitas vezes vocês têm várias perguntas, então se você tiver interesse, sugira novos nomes, sugira temas para a gente estar trazendo para nosso bate-papo. Né? O CV CRM, muito mais do que uma solução. Aqui a gente quer pegar o nosso propósito e trazer transformação. Transformação na educação, na informação e principalmente na paixão de transformar o mercado imobiliário. Então, meu nome é Fábio Garcês, CEO do CV CRM. Se é a primeira vez,
entra aí no nosso YouTube, clica no nosso sininho lá para ser notificado, ou no nosso site, cvcrm.com.br, que a gente tem muito, mas muito conteúdo. E eu peço desculpa essa rouquidão aqui, que ano passado foi um sucesso lá no nosso evento, mas se a gente faz o que a gente gosta, não importa a rouquidão. O que a gente tem que vender é vender, e vender, e vender. Então show, obrigado, até o próximo. Valeu!